Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Âncora de Carreira, Empreendedorismo Feminino e Materno. Sempre lembrando a visão do que é esse empreendedorismo, como a capacidade de reunir recursos para a entrega de um resultado de maneira diferente, que não necessariamente tem a ver com ter um negócio próprio, tem a ver com atitude resolutiva, a atitude de melhorar os ambientes em que estamos, né, enquanto um pensamento inovador. E creio que as mulheres que escutam esse podcast são empreendedoras. E aí eu estou falando mesmo com quem está aqui, entre aspas, do lar, né? Como muito tempo se disse, gerenciando toda a logística de uma casa, toda a logística que envolve a criação dos filhos, os compromissos, o contato com fornecedores dessas crianças, com os grupos dos quais fazemos parte quando estamos assumindo a formação de uma pessoa, o seu desenvolvimento intelectual, cognitivo, emocional. Então, estamos falando com empreendedoras. Tenham elas alguma remuneração envolvida com isso ou não, tenham elas um trabalho dentro ou fora daquele lugar que chamam de lar, tenham elas algum vínculo empregatício ou não, ou vinculação de carreira ou não. Mas falando de empreendedoras, carreira é uma história de vida, né? E falamos aqui com pessoas que também entendem o trabalho com sentido. Então, não apenas o trabalho como geração de renda, mas como algo que nos realiza. E o que nos realiza, me parece, muda de tempos em tempos. Então, permite paradas, permite curvas, permite revisões, ou deveríamos nos permitir tudo isso. Essa minha fala hoje, ela não é a abertura para uma entrevista. Ela é um episódio excepcional de quem decidiu ser transparente, mais uma vez transparente, com a produção desse conteúdo em formato de podcast, que está no ar há 6 anos e eu tenho dito de publicações ininterruptas. E pensei em interromper neste mês em que me encontro sobrecarregada com coisas que eu escolhi. E entre elas me dedicar muito e com momentos de grande alegria intercalados de profundo cansaço e às vezes irritação, que é o que envolve uma festa de 15 anos. E aí eu tinha, né, esse é um podcast que ele não está sendo publicado apenas no dia 30, ele está sendo gravado no dia 30 de maio de 2025 e será publicado tão logo esteja pronto para isso. Mas tinha eu agendado uma entrevista, fiz os encaminhamentos, mas tive alguns problemas com as agendas, alguns problemas tecnológicos dentro de oscilação de rede, um ruído de comunicação de horários em trocas de e-mails. E até fui atrás de uma alternativa, porque eu disse, olha, fiquei pensando, quem é que tá fazendo essa gerência? Quem é que tá mandando tu fazer essa publicação hoje, meio a tantos outros compromissos que te exigem? E daí pensei, sou eu mesma. De vez em quando eu faço essas paradas para eu não me torturar demais. E daí eu disse, não vou gravar esse mês. Eu gravei 6 anos consecutivos, sem nenhuma interrupção. Não vou gravar. Mas daí fiquei pensando, pensei tanto sobre isso que eu me perguntei, será que a gente tem permissão para parar? Será que eu me permito paradas? E aí fiz ainda um convite para uma psicóloga de carreira no meio da noite. Mas, claro, ela já estava com a sua agenda ocupada. E daí, como hoje, 30 de maio, também é um momento de um encerramento de ciclo para mim, em julho do ano passado eu assumi a apresentação de um programa na Rádio Mix aqui de Porto Alegre. Era por 90 dias e uma série de circunstâncias fez com que eu viesse até hoje. E hoje eu encerro esse ciclo de rádio. Fazia 5 anos que eu não fazia rádio e custei aceitar aquele convite,
né? Achei que eu nem sabia mais fazer rádio ao vivo, jornalismo, enfim. Estava bem mais estruturada, assim, né? Entrando e assumindo meus espaços na psicologia, que eu os mantenho, né? Segui fazendo os atendimentos nesse período. Mas voltei e foi bacana, assim, reconhecer ali a preservação de algumas habilidades e o gosto pela comunicação social e o sentido da comunicação social. E hoje, então, encerrando esse momento, tenho algumas reflexões que eu decidi compartilhar aqui, então. A questão do parar, a questão do escolher, basicamente essas, né? E eu começo pela questão da parada, da dificuldade que temos de parar, desse perfil, que eu não sei se é necessariamente um perfil feminino por si só, mas o perfil das mulheres desse tempo, desse lugar, desse recorte histórico, desse recorte geográfico que vivemos, em que a gente decidiu assumir a maternidade, a gente quer viver a maternidade, a gente já fala mais claramente sobre maternidade, inclusive nos espaços de trabalho, mas a gente ainda tem dificuldade eu acho que ainda de distribuir tudo isso, reconhecendo que somos limitadas, né? Temos limitação de tempo. Tempo é um recurso finito. A nossa energia é finita. E às vezes tenho a impressão que a gente quer equilibrar muitos pratinhos, né? E talvez para não quebrá-los, precisemos sempre fazer uma reavaliação de equilíbrio, de peso. Não vai haver perfeição nesse equilíbrio. Mas o que eu convido a você, porque tem sido um exercício para mim, não digo que eu cheguei nisso, que eu vivo equilibradamente, maravilhosamente, mas o que eu acho que eu consigo hoje, aos 47 anos de idade, e nos últimos tempos, não sei quanto tempo vai durar isso, porque a gente, né, vive em movimento, tentar manter a consciência sobre as minhas escolhas. E tentar não acelerar demais quando eu tenho algum tipo de escolha. E tentar manter a consciência do que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo, e se em algum momento me sinto sobrecarregada, reavaliar do que posso abrir mão. E quase sempre, quando eu faço esse exercício de pensamento, eu descubro alguma brecha, algum lugar, alguma atividade que eu posso abrir mão. Abrir mão não é fácil. Significa abrir mão de controle, abrir mão de que as coisas sejam feitas exatamente como eu queria, exatamente como eu desejo. E aí eu falo de atividades laborais, remuneradas, mas falo também daquelas atividades domésticas, que às vezes a gente não quer delegar porque as coisas não sairão conforme a nossa vontade. E a gente tende a julgar como algo negativo, ruim ou imperfeito. Mas que, digo eu, às vezes tolerar o que pra gente é imperfeito ou insuficiente é importante para manter a saúde mental e o equilíbrio em outras coisas que sejam prioridade. Então, para mim, estou partilhando muito da minha visão como mulher trabalhadora e mãe e esposa. Entender que não é tudo prioridade. Conseguir todos os dias fazer essa reavaliação do que eu posso abrir mão, do que eu posso trocar, de ser mais flexível, de consultar as pessoas sobre essa flexibilidade. Hoje mesmo eu estou vivendo isso, eu tenho uma série de agendas grudadas em que ficou difícil não só para mim, mas até para conciliar com as minhas filhas, e eu ligo para... e são profissionais mulheres, acho que talvez também por isso podem ser acolhedoras, e convido você que às vezes pode receber algum pedido nesse sentido, de tentar ser empática e ter compaixão com as suas clientes, que eu liguei e perguntei, posso trocar de horário? A gente pode antecipar tal hora? Pode adiar tal hora? Posso dividir esse horário? Podemos... Pergunta, se a pessoa me disser não, ok, eu mantenho meu compromisso que eu tenho com ela. Mas se ela puder me ajudar... Então, assim, ter esse diálogo para construir uma vida um pouco mais fluida e menos pesada. E aí, eu me lembro muito nessas horas de um livro que eu li há um tempo atrás, acho que foi ainda no início da pandemia, que é da Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han.
é um filósofo, e não sei se eu disse o nome dele corretamente, mas quando ele fala da sociedade do cansaço, e como esse aqui é um espaço que eu digo de mulheres empreendedoras, e homens que me escutem, acho que fará sentido também o que eu digo a partir de agora. Pegando aqui o capítulo 2 desse livro, é um livro pequenininho, assim, um pocket. Ele está falando que a sociedade do século XXI não é mais uma sociedade disciplinar, mas uma sociedade de desempenho. Talvez vocês reconheçam isso ouvindo essa expressão. É uma sociedade do seu desempenho. Aí ele está dizendo que também seus habitantes não se chamam mais sujeitos da obediência, mas sujeitos de desempenho e produção. São empresários de si mesmos. Talvez vocês concordem, talvez muitas de vocês vivam essa realidade de se empresariar, né? A empresa de uma pessoa só. E aí coloca ainda mais adiante que o poder ilimitado é o verbo modal positivo da sociedade do desempenho. No lugar de proibição, mandamento ou lei entram projeto, iniciativa, motivação. Então, a sociedade do desempenho, ao contrário, acaba produzindo depressivos e fracassados. Pode parecer paradoxal, mas o que ele está construindo um pensamento para chegar no seguinte: se nós somos os nossos avaliadores, os nossos chefes, e, e a cobrança de desempenho está em nós mesmos, quem é que nos para? Quem é que nos diz que agora chega? Quem é que nos diz que atingiu a meta? Quem é que nos diz que está suficiente? Então, essa parada que eu convido vocês. E daí ele fecha, né, mais para o final desse segundo capítulo, dizendo assim: o excesso de trabalho e desempenho agudiza-se numa autoexploração. A gente não tem mais nem como se queixar, assim, meu chefe está me explorando. Bom, se sou eu mesma que estou nesse furacão, a quem eu vou, né, reclamar, recorrer ou denunciar, se não a mim mesma? Né? Isso sou eu aqui em cima do livro. Agora, voltando para o livro. Então, o excesso de trabalho e desempenho agudiza-se numa autoexploração. Segue o autor. Essa é mais eficiente que uma exploração do outro, pois caminha de mãos dadas com o sentimento de liberdade. O explorador é, ao mesmo tempo, o explorado. Agressor e vítima não podem mais ser distinguidos. Então, peguei um trechinho aqui desse livro, Sociedade do Cansaço, porque que bom que um dia eu pude lê-lo. Inclusive, ele foi indicado quando eu estava fazendo terapia com uma psicanalista. A gente sempre falou muito sobre livro e ela disse: vai ler esse livrinho aqui, né? E fez muito sentido para mim. Hoje eu compartilho um pouco dessa reflexão nesse mês em que eu cheguei no dia 30 e fiquei me perguntando: mas será que eu posso não publicar um mês? Depois de 6 anos de publicações ininterruptas, será que eu posso parar? Aí eu decidi: sim, eu posso. Eu não vou publicar podcast este mês. Aí pensei: mas e as pessoas que acompanham? Será que não é um descompromisso? Não, não é. Cheguei a todas essas conclusões. Mas pensei tanto a esse respeito que eu achei melhor compartilhar, né? Que talvez vocês possam passar em algum momento assim, de autocobrança e de dificuldade de parar, enquanto a gente é explorado e explorador ao mesmo tempo. Não temos, enquanto empreendedoras, alguém que nos diga: tá bom assim, não precisa, tá tranquilo. É a gente que tem que chegar nessa própria conclusão. Tudo bem, esse mês não vai ter. Esse mês não vamos ter uma entrevistada no podcast Âncora de Carreira. Esse mês talvez não tenhamos a publicação do podcast Âncora de Carreira. E tudo bem, porque não vai ter um impacto, né, nesta empresa que vos fala. É negativo ou algo assim. Então, não sei se ficou claro até a reflexão onde eu quero te levar, mas é um convite à revisão. Essa revisão que se avalie: há prejuízo, não há prejuízo. E tem uma frase do pediatra e psicanalista Winnicott que me salvou em muitos momentos. Eu ouvi durante a formação em psicologia na graduação e até hoje eu preciso dela de vez em quando, porque ele usa o termo mãe suficientemente boa. Então, o desapego à perfeição,
ao alto desempenho, mas pensar se estamos sendo suficientemente boas. É o possível. É o dar o meu melhor, mas não ultrapassar os meus limites, né? Nos respeitando e sabendo que, poxa, a gente está se construindo junto com a criança que vai se desenvolvendo conosco. E aí, sempre fazendo esse paralelo, a gente também está se construindo junto com o negócio que a gente desenvolve, com o projeto que a gente desenvolve, essa permanente construção. E daí a mãe suficientemente boa me leva à possibilidade de uma empreendedora suficientemente boa, de uma jornalista suficientemente boa, de uma psicóloga suficientemente boa, de uma esposa suficientemente boa, para além da mãe. Então, esse era um ponto que eu queria falar com vocês. Vocês foi ótimo, né? Falar com vocês sobre essa possibilidade de pararmos. Você se permite paradas para revisar suas escolhas, suas decisões? E aí eu passo para o ponto seguinte. Se andamos em velocidade alta, altíssima, talvez não consigamos prestar atenção nas escolhas que fazemos. E nós fazemos. De alguma maneira, tudo que a gente faz é escolha. E muitas vezes a gente vai tropeçar nas pequeninhas, não nas grandes. Porque, em geral, nas grandes escolhas, a gente para fazer uma reflexão, para pensar bem sobre elas. Mas nas pequenas escolhas, talvez a gente acabe atropeladas pela pressa, pelo que está no automático e não defina os melhores rumos e só se perceba tempo depois. O que será ótimo, mesmo que percebamos depois, desde que um dia percebamos, porque sempre é possível fazer correção de rota. Mas aí, então, falo isso porque encerro o meu ciclo, por exemplo, como exemplo apenas, né? Não é a informação principal. Encerrar o ciclo na Rádio Mix de Porto Alegre nesse momento. Programa que me trazia bastante prazer, assim. Acordar de manhã era difícil, mas as 2 horas em que ficava no ar, agora, por último, né, com uma outra parceria, tive alguns colegas nesse meio do caminho, que era super fluido, com o Glauco Paz, jornalista reconhecido aqui de Porto Alegre. Foi um baita momento, uma boa interação, ouvindo um bom feedback do programa. Só que daí eu fazia aqui de Porto Alegre, era uma condição que eu tinha colocado de apresentar só se fosse de estúdios aqui na capital do Rio Grande do Sul. E o estúdio vai para sua sede novamente, né? Que é numa universidade em Canoas, para quem é de fora daqui, na região metropolitana de Porto Alegre. Na ida, 5 horas da manhã, você leva ali menos de 1 hora para chegar lá. Mas na volta, é característico o congestionamento nas nossas estradas, que pode levar mais de 1 hora, 2 horas, às vezes até mais, para esse retorno. Então foi uma decisão logística que eu tomei, que eu não iria para a sede e assim descontinuaria a minha participação. Então agora, quando isso se torna realidade, interrompi. E assim, então eu sei que eu estou abrindo mão de algo que gerava renda, que era satisfatório para mim, mas por uma outra escolha, de gerenciamento de tempo, de disponibilidade para fazer algumas coisas, inclusive no atendimento das minhas filhas, e também para outros compromissos que eu tenho, porque eu faço atendimento clínico em psicologia, faço meus atendimentos online, quero, né? Essa é a carreira que eu escolhi para minha segunda metade da vida. Então a gente faz escolhas. E que bom quando a gente pode escolher entre coisas boas, né? Olhar aqui, talvez não tenha feito a escolha mais fácil. Eu não tenho toda uma grade de atendimentos neste exato momento estabelecida. Então, abro mão de uma coisa e vou reforçar outra. Mas algo pensado, eu hoje, né? Hoje estou satisfeita com as escolhas que eu fiz. E por isso me sinto segura em arcar com essas consequências, né? Terão consequências, sim, e poder arcar com elas. E aí vou para outro livro, que é o livro Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. E ele, em dado momento, ele cita palavras do Nietzsche, que diz o seguinte: quem tem por que viver aguenta quase todo como.
Então, quando a gente sabe por que a gente tomou uma decisão, mesmo que tenha perrengue, que tenha alguma dificuldade mesmo, algum desconforto, alguma coisa que a gente precisa abrir mão durante algum tempo, algum sacrifício, algum sofrimento, se a gente sabe por que nós estamos passando por isso, é mais. Não vou dizer que é mais fácil, mas é viável superá-los, né? Então, usando aqui essa frase que eu acho que é uma boa síntese que o Nietzsche traz: quem tem por que viver aguenta quase todo como. Que o Viktor Frankl usa, ele que faz toda uma reflexão e um método de vida e análise a partir da vivência que ele teve em condições muito mais sofríveis e limites nos campos de concentração. Então fica também essa dica de leitura do Viktor Frankl, Em Busca de Sentido. Aí, minhas amigas ouvintes, vou encerrando este episódio excepcional de conversa, de monólogo, mas pensando que aí do outro lado existe, de certa forma, a construção de um diálogo, mesmo que ele não venha em tempo real. Eu sei que ele vem por mensagens que me chegam lá no perfil do Instagram do podcast âncora de carreira, no @Sabrina Tomasi, ou nas mensagens de WhatsApp. Essas conversas vão acontecendo e sempre foram esses retornos que me serviram de combustível para fazer mais um episódio e mais um episódio. Eu nunca coloquei como meta este podcast vai existir durante X anos. Não, esse podcast está existindo, ele ainda faz sentido e eu tô sempre com esses pontos de interrogação. Ainda faz sentido? Até quando fará sentido? Mas por enquanto sim. Então fica aqui, resolvi gravar, né, dessa forma, para que você também possa refletir sobre essa sociedade do desempenho, sobre o explorador e o explorado estarem no mesmo ser, né, em nós, e vendo muito assim isso acontecendo na figura das mulheres contemporâneas, da dificuldade às vezes de parar, de se dar permissão a si própria parar e assumir isso. Assumir as suas escolhas, não colocar na culpa de ninguém ou o crédito de alguém. Por que eu faço as minhas escolhas? Por que agora? Ou por que eu não tenho feito escolhas? Então que a gente possa parar para isso, amadurecer os nossos processos, sejam eles de carreira, de trabalho ou tantas outras escolhas que a gente faz na nossa vida pessoal. Então esse foi mais um episódio do podcast Âncora de Carreira. Eu agradeço muito a escuta de quem chegou até aqui. Espero que tenha feito sentido e a gente se fala de novo. Até o próximo, dia 30, normalmente. Até lá.